Olá pessoal, como vocês estão? Hoje vim aqui trazer para vocês esse bolo lindo e com umas dicas muito importantes para que você faça uma decoração como essa, tá bom? Então antes de começar, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, estamos aí para responder a todos vocês, tá bom? E vamos começar como eu sempre começo, já explico sempre para vocês, é sobre a pré-camada, né? A gente precisa fazer essa pré-camada para que o bolo, né, não venha dar no final bolhas, né, e venha atrapalhar a nossa decoração, tá bom? E outra coisa que eu sempre faço também é o topo do bolo, né? Eu sempre faço com a espátula, porque, na minha opinião, vai menos chantilly. Então, os nossos bolos já são altinhos, né? Já são bolos com 11 centímetros, 10 centímetros. Então, eu não faço com a manga de confeitar, porque, consequentemente, vai um pouco mais de chantilly. Eu faço apenas com a espátula. E a manga de confeitar eu utilizo somente aí na lateral, como eu estou utilizando. Quando eu coloco o chantilly na manga de confeitar, é importante que você entenda que você não precisa utilizar o bico de confeitar para colocar essa lateral aí. Você pode utilizar somente a manga ou o bico, aí fica a seu critério, tá bom? E nós vamos passar em toda a lateral do bolo e lembrando que é importante que você mantenha a pressão na manga de confeitar para que o chantilly não fique frouxo na lateral, porque senão vai acontecer a mesma coisa com as bolhas, tá? Não vai adiantar de nada. Então é importante que você faça, né? Você mantenha a pressão na manga de confeitar para evitar que o chantilly fique espaços, né, e venha dar a bolha. A espátula é extremamente importante você dar uma inclinadinha. Percebem que eu inclino, né, e vou aplicar ela no bolo. E lembrando que você sempre olha, né, entre a junção do bolo e a espátula. E não somente para a espátula e não somente para o bolo. Porque senão vai ficar aquele bolo pirâmide, né? Que ele é gordinho na parte de baixo e vai afinando na parte de cima. Fica feio. Isso demonstra que você ainda é amador. Então, eu estou te dando essa dica aqui para que você compreenda que existem técnicas para que você, né, já consiga aí arrumar a sua decoração, consiga já fazer da forma que é correta, né, e que fique bonito. Você não precisa errar, né, já que eu estou aqui explicando para você, que é uma dica muito legal e interessante, tá bom? Esse bolo aí, gente, ele vai ter quinas imperfeitas. Então, no caso, eu não vou tirar a quina, estou só arrumando a lateral e o topo, porque sempre que eu mexer na lateral, consequentemente, eu vou precisar mexer no topo né, e vice-versa. Mexeu no topo, tem que mexer na lateral, tá bom? E quando a gente vai fazer a quina imperfeita, eu termino na lateral, né? Porque essa quina não vai ser feita, então ela vai ficar imperfeitinha. Podem perceber aí que ela fica imperfeita, tá vendo? E aí, nós vamos, né, agora tirar a nossa basezinha, limpar a nossa base, e eu utilizo papel, tá bom? Pra limpar essa base. E eu vou passar aí nessa quina imperfeita o pó, né? Eu utilizo aqui de uma marca que, não é uma marca muito famosa, mas é um pó muito bom, tá? E essa questão de marca fica muito do seu gosto, né? O que você encontrar na sua região e o que for mais em conta. E eu misturei aí com solução alcoólica, tá? Pode ser também cachaça, se você tiver alguma outra bebida alcoólica, mas que seja transparente, né? Pra você diluir esse pó, não tem problema, tá bom? E eu vou passar em toda essa minha quina. Mãos de fada, tá bom? É preciso que você tenha mão de fada para você passar nessa quina, porque senão você acaba amassando, né? E outra coisa importante, a sua misturinha aí, né, de pó com a solução alcoólica, não pode estar muito líquida. Se ela estiver muito líquida, ela vai escorrer, mas também não pode estar muito dura. Então, você tem que ver aí o equilíbrio para você começar a fazer. Sempre que você for fazer, você sempre começa pela parte de trás, porque se estiver muito líquida ou muito dura, a parte de trás sempre fica escondida. Então, né, você pode começar por lá. Sempre comece por lá, toda decoração. E aí eu tô utilizando um pitanga, tá? Eu não sei falar pra vocês qual o número. Esse pitanga aí, você pode utilizar qualquer número. Vou utilizar aí também o bico roseta, tá? Pra fazer umas rosetinhas. E por que não tem número? Eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Que os meus bicos eu comprei na China, né? Então, não tem exatamente, né, o número. Mas qualquer pitanga, qualquer roseta que você perguntar aí nas casas de festas pra comprar, você vai encontrar, tá bom? Então, aí eu vou fazer alguns, né? E outra dica muito importante, gente. O chantilly ele não pode tá poroso e muito menos duro, mas também não pode estar mole, porque se ele tiver mole, não vai ficar o formato bonito da florzinha, não vai ficar legal. Então é necessário que o chantilly esteja numa textura boa, onde você vê que ele tá lisinho, mas não tá caindo da espátula, aquele chantilly mole, né? E é importantíssimo isso, senão a sua roseta vai ficar feia, ela vai ficar ou com chantilly poroso fica feia, ou com chantilly muito mole, ela não vai dar o formato bonitinho dela, tá bom? E aí eu vou fazendo em todo o bolo, e vou utilizar outras cores também. Esse bolo, gente, como nós trabalhamos aqui por quilograma, é um bolo que a gente não cobra topper, né? Então sai muito aqui pra mulher mais velha, né? Pra mulher e tal, porque
Topper acaba sendo mais infantil, né? Mas tem algumas mulheres que pedem topper, né? Flores, enfim. Mas aí a gente utiliza esse bolo mais para mulheres aqui, né? A gente tá como opção, né? E entre outros inúmeros bolos. E aí eu vou fazer com outra cor, tá? Esse aí já é o bico que eu tô utilizando, o roseta, tá bom? Aí, por que eu quis fazer diferente? É uma forma de dar uma diferença nas florzinhas. Mas aí fica a seu critério. Se quiser fazer com o mesmo bico, também pode ficar à vontade, fica bonito do mesmo jeito. E uma dica, uma coisa que eu queria falar pra vocês podem perceber que o bolo ele fica retinho, tá vendo? Por isso que aquela dica que eu dei pra vocês sobre a questão da espátula, a espátula ela precisa ficar retinha, porque se ela não ficar reta, vai ser difícil você manter o bolo retinho dessa forma. É difícil porque ele vai ficar torto se você, né, não manter a espátula reta, ou também você não manter, né, a visão somente, quer dizer, o seu olhar, né, só para a espátula. Então é importante que você olhe para a junção entre o bolo e a espátula para que ele fique retinho. É muito importante isso. Faça isso que você vai ver a diferença quando você decorar. E outra coisa, se o seu chantilly estiver muito mole também, não vai adiantar essa técnica, tá? Você precisa ter um equilíbrio do chantilly. Ele não pode estar muito mole e também não muito duro, tá? Ele precisa estar um chantilly liso. Eu já ensinei aqui no canal como faz, mas é importante que ele esteja liso, mas que esteja firme, porque senão o seu chantilly, a hora que você for fazer essa técnica, se estiver muito mole, não vai ficar, além de escorrer. Fica terrível, né? Já passei por isso, então pega a dica aí pra você não passar pelo mesmo erro, tá bom? E aí, gente, eu tô deixando um espação aí nesse bolo, porque eu vou colocar o nome, tá? Esse nome, simplesmente, eu imprimi em papel fotográfico, recortei e pintei com tinta spray, tá? Então, assim, eu não tenho aqui máquina de silhuete, né, pra fazer o corte, então cortei na mão, tá bom? Dá pra fazer. E aí eu tô utilizando, né, o bico folha pra fazer as folhinhas, né, das florzinhas, né? Mas sobre essa questão do nome, gente, é muito importante, eu vou mostrar pra vocês quando eu for colocar aí, que você tente fazer da melhor forma possível. Porque, por exemplo, a gente não tem aqui a máquina de corte, aquela silhuete, né, para cortar. Então, a gente tenta fazer o melhor que nós podemos fazer aqui para que fique bonito, né, e para que agrade ao máximo ao cliente. O cliente amou aí esse bolo, né. Então, é importante que você pense, né, que você não fique só naquela caixinha onde, eu não tenho a máquina, então não vou fazer. Não, dá seu jeito, né, tem como fazer. Eu vou mostrar para vocês quando eu for colocar o nome aí, tá bom? E as pétalazinhas, gente, olha a dica legal também. Como sobrou rosa dessas florzinhas, eu simplesmente tingi de verde. Então ficou um verde muito bonito, com um verde assim, meio que musgo, um verde escuro. Achei muito bonito. Podem perceber que ficou bem bonito. E eu gosto de verde mais escuro para fazer a folhinha, mas claro que depende do modelo do bolo, né? Mas é uma dica legal. Sobrou corante, por isso que é importante você conhecer as cores, para que você possa reutilizar chantilly que sobra, para você simplesmente não ficar jogando fora e ter desperdício, né? Então eu simplesmente peguei, né, o restinho de rosa e tingi de verde, né, e ficou esse verde lindo aí, tá bom? E agora a gente vai concluindo a decoração do bolo, vou colocar o nome, tá vendo esse espaço ficou bem vazia para colocar o nome, tá? E depois vou colocar umas bolinhas aí. Percebam que o nome, gente, tá vendo? A parte de trás é branca e a parte da frente eu pintei com aquela tinta spray. Tinta spray qualquer, aí da Tec Bond, tem umas outras marcas aí, né? E simplesmente... E por que dá para colar no bolo? Porque o meu papel fotográfico, ele é prova d'água. Mas, assim, o ideal, se o papel não for, o ideal é que você cubra essa lateral, essas costas do papel, né? Então, aí colei. Claro que fica da frente para trás, né, por causa da câmera, mas ficou perfeito. Olha que lindo, nem parece que foi corte à mão. Percebam que agora eu vou utilizar um palitinho só para dar uma colada no bolo, né? Percebam que nem parece que foi corte à mão, né? Então, parece que realmente mandei cortar, né? Então, essa é uma dica muito legal para você fazer aí, tá bom? E nós vamos colocando aí as bolinhas douradas, né? Que é simples, é só comprar aqueles cereais redondinhos, né? Bolinhas e você colocar o pó dourado para atingir. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade de colocar aí, tá bom? Estamos aqui para responder vocês, tá bom? Eu sei que muitos detalhes, a gente também tem muitas dúvidas, então pode ficar à vontade, nós vamos responder a todos vocês aí, tá bom? Então essa foi a decoração do bolo, né? É simples, mas é cheia de dicas. Para você que tá começando, é um bolo maravilhoso para você pegar aí inúmeras dicas num vídeo só, tá bom? E mais uma vez, obrigada a você que assistiu até aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês. Tchauzinho!